Na 13, a gente tem a questão número 1. Associe cada equação ao gráfico correspondente. Então, vamos lá. Questão número 1. Então, temos aí a primeira equação. A, menos 2x mais y igual a menos 5. B, 4x mais 2y igual a 0. C, x sobre 2 menos y igual a menos 1. Então, vamos associar. Então, o primeiro gráfico é o C. O segundo gráfico, B. E o terceiro gráfico, A. Questão número 2. Resolva o seguinte problema. André tem notas de 5 e 10 reais, somando ao todo 50 reais. Preencha a tabela e encontre todas as possíveis quantidades de notas de 5 e 10 reais que satisfazem esse problema. Considere que há pelo menos uma nota de cada valor. Vamos lá, temos a quantidade de notas. A quantidade de notas aí tem 2 e a quantidade de notas de 10, 4. Tá? Então vamos lá. Então, se eu tiver 4 notas de 5, ele tem que ter 3 de 10. Se eu tiver 6 de 5, ele terá 2 de 10. Se eu tiver 8 de 5, ele terá uma de 10. Aí a gente completou a tabela, tá? Essa é a letra A. Letra B. O ponto 2 e 4, indicado no plano cartesiano, representam uma das soluções deste problema. 2 notas de 5 e 4 notas de 10. Use as informações da tabela no item anterior para representar no plano cartesiano todas as outras soluções que você encontrou. Então, nesse plano cartesiano, vocês vão colocar, tá? Então, vamos lá. Igual aqui, ó, para ordenar, 2 e 4, 4 e 3, 6 e 2, 8 e 1. Vocês vão marcar os pontos aí nesse gráfico. Letra C. Se há 2 notas de 5 e 4 notas de 10, totalizando 50, podemos representar a situação por 5 vezes 2 mais 10 vezes 4 igual a 50. Assim, chamando de x a quantidade de notas de 5 e de y a quantidade de notas de 10. Escreva uma equação que represente o problema. Então fica fácil. Vai ser o quê? 5x mais 10y tem que ser igual a 50. Qualquer valor que você atribuir a x ou a y, na hora que resolver, tem que ser igual a 50, tá? Na página 14, eu tenho a questão número 3. Preencha a tabela abaixo para encontrar alguma das soluções da equação 3x menos y igual a menos 2. E em seguida, represente no plano cartesiano todas as soluções dessa equação. Eu vou desenhar a tabela aqui no quadro e já volto para a gente fazer. Pronto, desenhei aqui. Então, vamos lá. A equação é a seguinte. 3x menos y é igual a menos 2. Então, vamos lá. Quando o x admite o valor de menos 1, vai ser quanto? Então, vai ser 3 vezes menos 1 menos y, que é igual a menos 2. Então, 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos y é igual a menos 2. Daí, eu vou tirar aqui. Menos y vai ser igual a menos 2 mais 3, ou seja, menos y vai ser igual a 1. Y não pode ficar negativo, a gente multiplica por menos 1. Então, y vai ser igual a menos 1. Então, quando o x vale menos 1, o y também vale menos 1. Então, qual que é o par ordenado? Menos 1 e menos 1. Quando o x vale 0, então vai ser 3 vezes 0 menos y, que é igual a menos 2. 3 vezes 0, 0. Menos y, que é igual a menos 2. Multiplica por menos 1, então vai ser y vai ser igual a 2. Então, quando o x for 0, o y vale 2. Para ordenado 0 e 2. De novo, quando o x valer 1, então vai ser 3 vezes 1 menos y, que é igual a menos 2. 3 vezes 1, 3. Menos y igual a menos 2. Então, menos y, que é igual a menos 2, menos 3. Menos y vai ser igual a menos 5. Multiplica por menos 1. Y, que é igual a 5. Então, aqui, quando o x for 1, o y vai ser 5. Então, para ordenado 1 e 5. Quando o x for 2, o y vai valer 8. Então, para ordenado 2 e 8. Apenas realizando os cálculos. Agora, você já tem o gráfico aí. Ao lado, já está pronto de vocês, né? Já tem um gráfico aí. Vocês vão representar esses pontos. Por exemplo, o primeiro aí, ó. Menos 1 e menos 1. Então, menos 1 e
menos 1. Aí vocês vão marcar o ponto aqui, ó. Depois, 0 e 2. 0 e 2. Então, vai ser bem aqui, ó. Depois, 1 para x e 5 para y. Vai ser mais ou menos aqui. Eles vão marcar os outros pontos. Depois é só vocês traçar a reta, tá? Mas com a régua para ficar retinho. Aí é só vocês traçarem a régua. Na página 15, eu tenho a questão número 4. O dono de um sítio deseja cercar uma área retangular para criar galinhas. Para isso, ele dispõe de 100 metros de tela que deverão ser totalmente utilizados. Letra A. Chamando de x e y as medidas da largura e do comprimento em metros dessa área retangular, que equação representaria o perímetro desse cercado? O que é perímetro? Não é a soma de todos os lados? Então, já que o perímetro é a soma de todos os lados, a gente vai fazer o seguinte. 4, letra A. São dois lados que são os perímetros, 2 vezes x mais 2y vai ser igual a 100. 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura, certo? Letra B. Temos ao lado uma representação gráfica dessa equação de acordo com as condições do problema, do ponto B, 30 e 20. É uma das soluções que indica que o dono do sítio poderia construir um cercado retangular com largura de 30 metros de comprimento e 20 de largura. Repare que há uma bola vazia no ponto 0,50 no ponto 50. Pois não existe um retângulo que tem um dos lados que mede 0. Isso é impossível, tá? Então, vocês vão citar outros 3 exemplos, 3 pontos que representam as soluções deste problema. Por exemplo, que a soma tem que dar, ao substituir aqui, ó, vai ter que dar 100. Então, pode ser o quê? 10 e 40. O que mais? Pode ser 20 e 30. Continuando, 40 e 10. Todos esses números a ser substituídos aqui vão dar 100, tá? Então, é isso aí, tá? Tem outros, mas aí pediu apenas 3. Se vocês quiserem sugerir mais, fiquem à vontade. Bom, meninos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não deixem de realizar as atividades, tá? Qualquer dúvida, perguntem e até a próxima aula.